Então, boa noite, gente. Aqui para dar uma palestra de Cristina, ela é bacharel em engenharia de produção pela PUC-PR e mestre em engenharia de manufatura pela UTFPR. Ela ministrou o curso de pós-graduação em MBA em gestão de projetos da saúde na Faculdade Inspirar em Pequeno Príncipe. Atua na área de gerenciamento de projetos desde 2006, em empresas como IDED, Neodente e Marítimo. Neste último ano, atuou como Scrum Master na TED Saúde para o Hospital Marcelino Champagnat. E hoje é gerente de soluções na Ampad e Agile Coach, Agile Coach no Nacional Tel 360, que tem como foco o ensino da saúde, realidade virtual e metaverso, que é justamente o nosso tema de hoje, que é metaverso na saúde, a próxima revolução da medicina. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. É isso, qualquer coisa é só ajudar. Tá bom. Então, tá bom. Obrigada, né, que veio presencialmente, tá assistindo pela internet. Primeiro evento meu híbrido, assim, totalmente, depois da pandemia, a gente bem estranho, né, as pessoas de máscara, sempre, não sabe como é que dá noite. Mas, enfim, já me falar aqui, falar que o pessoal é aqui, né? Isso, né? Tá. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês estão preparados para o futuro? Né? O pessoal da biomedicina normalmente está, né? O pessoal da informática, que está mais na parte tecnológica. Mas quando a gente pensa em pandemia, né? A pandemia, ela trouxe para a gente uma realidade que ninguém estava esperando, né? Então, de repente, a gente se viu focado em aulas online, sem ter um preparo. Tivemos que fazer isso do dia para a noite, né? E algumas empresas tiveram que se adaptar ao que algumas chamam de trabalho, outras trabalho remoto, enfim. Nesse sentido, né, pensando nesse lado, a tecnologia ela meio que teve que se adiantar alguns anos aí, né? Então, o metaverso, ele vem de encontro a esse momento, né, pós-pandêmico que a gente está vivendo, ou até mesmo para suprir essa necessidade. Todos aqui que estão presentes já tiveram contato com o metaverso? De alguma forma, com algum joguinho? Então, vai ser só um repeteco aqui para quem está aqui, né? Então, se meta significa alguns conceitos que eu vou trazer básicos para vocês, né? Mas se meta significa transcendência, virtualidade, e verso seria o que a gente pode considerar como universo, né? Então, a gente pode dizer que o metaverso é o avanço para além do mundo real, certo? Com isso, refere-se a uma realidade virtual, né, existente além da nossa realidade. Então, é um momento que eu saio da minha realidade e entro numa outra, né? Então, a gente pode chamar assim que é uma terra digitalizada, totalmente digitalizada, e que ela é expressa por meios digitais. Smartphones, tablets, computadores, jogos, eventos, né, jogos, como teve aí nos joguinhos. E qual seria essa característica, né, do metaverso? Então, é um ambiente virtual, uma realidade virtual. Você vai ter um avatar que vai te representar. Pode ser um robô, pode ser uma personificação sua, talvez, né? E é uma dinâmica social, que é o mais importante, né, síncrona. Porque ela é diferente, por exemplo, de um streaming, né? Eu paro, saio, vou tomar meu café, quando eu volto ali, o meu filme ou a minha palestra do streaming, ela tá me esperando. E ali não, então, que nem a live que a gente está tendo aqui, se alguém parar de ver a live neste momento, ou se vocês pararem de transmitir a live neste momento, vocês saem dessa sala virtualmente, né, que a gente está hoje, e a live para quem não está aqui presencialmente. Então, só quem está presencialmente que vai ter a palestra. E claro que daí entra aí alguns conceitos também de segurança cibernética e tudo mais, mas que não é o nosso foco. Então, algumas subdivisões dentro do metaverso, né?
que é importante, assim, essas subdivisões, porque tem algumas confusões, assim, na mente de algumas pessoas, né? Então, ela é dividida em realidade virtual, realidade aumentada e o que a gente chama, né, de realidade mista. O que seria essa realidade virtual? Né? Então, eu coloco o óculos e eu saio daquele meu ambiente real e vou para o meu ambiente virtual. Então, com esses óculos, eu perco a minha referência de espaço. Porque o que eu estou sentindo, como você já mencionou, né, é eu experimentando aquilo que os meus olhos estão me entregando, né, de certa forma. Ainda mais se tiver um simulador que você até sente, né, pelos controles ali, as vibrações e tudo mais. Né. Dentro da medicina, geralmente se usa para tratar dores, tirar o foco, a atenção de uma dor, né, ou algum trauma, alguma fobia, de repente tem uma fobia com aranha, assim. A realidade aumentada, ela já é uma realidade em que ela traz um cenário sem ter necessariamente o óculos. Quem que não tá? Não sei se vocês caçaram os Pokémons pelas ruas afora, de bairros afora, dentro do campus aqui talvez, né? Então, ela traz fundamentos psicológicos ali, né? Mas é essa visualização 3D que dentro da medicina a gente traria como um órgão exposto, né? Terceira dimensão, a gente poderia ver, rodar ele, né? No próprio tablet ali, né? Às vezes até em tamanho real, dependendo da situação. E a realidade mista, fácil, né? É a junção das duas, né? Que é o que eu vou demonstrar para vocês mais para frente. Mas, o que diferencia, né? Se eu tiver com o óculos e eu olhar o meu objeto, eu consigo virar ele, como se eu tivesse com ele na mão. Enquanto que só na realidade aumentada, não sei se vocês lembram, o bichinho ele acompanhava a face, né? Então você não consegue ver as laterais do objeto que você está manipulando ali na realidade aumentada. Então é a mistura dos dois, na realidade mista. Então quando a gente pensa em aumento, né? Quanto mais aumento, mais simulação, mais interno, mais externo, né? Ou externo. Então no lado do externo, a gente tem ali o Pokémon Go, realidade aumentada, os animaizinhos ali do Google, né? Quando a gente coloca o Google ali, meu filho tá na vibe do dinossauro, então vários dinossauros em casa. E a gente tem o que a gente chama de mundo espelhado, que é o que o Waze ou o Google Maps fazem. Eles espelham aquela realidade, né, da gente, e eu, por meio das informações e dos dados que as pessoas vão imputando dentro do Waze, eu consigo prever se eu vou ter um acidente, se eu vou mudar a rota, ele prevê para mim. Então, é um mundo espelhado. E a realidade virtual, com os avatares ali, né, dentro das simulações, e as redes sociais, que nada mais é do que a gente viver logado, fazendo lives ao vivo, curtidas e tudo mais. Dentro dessas subdivisões, né, na realidade virtual, não sei se você já conheceu o caso aqui do Hospital de Jaraguá do Sul, em que eles humanizam, né, o procedimento com as crianças. Então, ali ele coloca, né, o óculos e ele tira o foco da dor da agulha, o procedimento. Então, eu trouxe aqui um videozinho curto. Quer fazer? Está no... Ele faz, é um relato dele falando que foi bom e que ele prestou mais atenção, né, no... O Arthur foi o nosso menino que teve o VR-Box no procedimento dele. E ele vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Daí, Arthur, o que você achou? E o que você viu? E como é que é o nome dessa menina? Sabine, o que ela falou pra você? Ah, é? E você ficou com medo? Não? Foi bom? Ai, que legal. Então, tá bom, obrigado. Faz um tchauzinho pra mim. Beijos pra você. Esse mocinho bonito é o Lúcio. Ele também foi mais um menino que usou o VR-Box para fazer procedimento. E aí, Lúcio, conta pra gente, o que você achou do VR-Box? Legal? Então,
vídeo? A Belinha, você lembra o nome dela? Você não lembra o nome? Mas você gostou? Ai, que bom. Não doeu? Doeu, né? Mas a Belinha você deixou mais seguro, não deixou? Ai, que bom. Agora a gente vai pro relato da mãe. A mãe está aqui junto com o Lúcio e vai contar pra gente como que foi essa experiência. Ai, que bom. A senhora recomenda para... Ai, que bom, mãe. Então tá certo, obrigada a vocês. Faz um tchauzinho pra galera do hospital, Lúcio. Mãe, faz um tchauzinho. Obrigada, viu? Ali está demonstrando o que tem dentro da cozinha, o barulho da velhinha. Esse é um exemplo, né, de realidade virtual, ajudando aí na área médica. Nas aplicações da medicina, a gente pode dividir em equipamentos, planejamento, treinamento e assistência. Quando eu falo em equipamento, os simuladores, né, quem já teve a oportunidade de experimentar, ele é externo, exclusivo, né, essas ferramentas reais, geralmente são utilizados para procedimentos, como uma laparoscopia, né, uma endoscopia, enfim. Então, ali no caso, a imagem é realmente um equipamento que simula internamente como que funciona aquilo ali. E o bacana desses equipamentos mais modernos é que ela sente como se realmente ela estivesse dentro ali fazendo, né, a endoscopia, com as agulhas e tudo mais. Né? Então, ele tem instruções e tudo mais. Aqui no Hospital Marcelino Champagnat tem a simulação, né, do robô. Eles colocaram o robô lá. Então, você consegue simular o que o médico, né, ele vai sentir quando ele estiver operando o robô, antes de ir para a mesa cirúrgica de fato. Né? Então, ele sente o que ele sentiria ali com os controles do robô e tudo mais. Né? Então, faz essa simulação. Em planejamento, foca mais no local de intervenção. Né? É feito aquele planejamento do centro cirúrgico. Né? Se for um tumor. Né? Onde está esse tumor? É palpável. Então, através das angiografias, tomografias, né? O computador ele cria esse modelo de arame e faz a fusão dos dados, né? Consciência magnética e tudo mais, e sai do paciente. Então, ele consegue mostrar onde está o tumor e qual seria a melhor incisão que o médico deveria fazer. Né? Então, para essas estruturas mais sensíveis, né? Pacientes com problemas mais sensíveis, ela ajuda bastante. Na assistência, ela faz uma sobreposição de imagem. Então, ele eleva, né, a realidade aumentada, ela dá realmente assistência. Você tem ali o paciente, e você sobrepõe a imagem, né, no grama, da onde está aquele, no caso, do tumor, da onde está o problema, onde precisa ter a cirurgia, para que auxilie os médicos ali, né, nessa intervenção. Não sei se todos viram o Fantástico, que teve uma simulação da primeira cirurgia feita com intervenção do metaverso. Ali era uma sobreposição de imagem, que quando a médica olhava, aquele treinamento que eles fizeram, né, que uma cirurgia, quando ela olhava assim, a mão dela, ela via na sobreposição da imagem. Então, o óculos trazia isso. É bem interessante esse caso. Um fantástico isso, certo? Então, sobreposto ao mundo real, né, na parte da assistência. Em treinamento, então, a sutura, né? Quando eles fazem a sutura ali
dos equipamentos, né? Simulação junto com a realidade aumentada, dá até a puxadinha no fio ali, no rosto do fio, né? Eu, como não posso ver sangue, eu só estou representando aqui, né, a pessoa da medicina, para mim seria ótimo, né? Só essa parte sem sangue, tudo limpinho, né? Então, os médicos, né, os estudantes, eles podem treinar esse tipo de procedimento, né? Aqui nessa próxima tela, eu trouxe algumas modalidades, né, que podem ter esses treinamentos, né, ortopedia, sutura, transplante, né, cirurgia oculares e tudo mais. Então, esses são alguns tipos, né, de cirurgias cirúrgicas. A Fundamental Cirurgy, ela tem o simulador físico mais o simulador, né, com óculos. Então, ele tem ali toda a imersão daquela realidade virtual mesmo. E o primeiro simulador cirúrgico, em realidade virtual, né, foi a coleta da medula óssea, né, de uma criança aqui no Brasil, meados de 2003. Então, faz um tempinho já que a gente teve essa eu fiquei surpresa, né, não sabia também, como eu estava estudando, mas foi essa simulação aí da coleta dessa medula óssea em crianças. E dentro do ensino, né? Então, como que é essa aplicação na área da saúde dentro do ensino? E por que, né, que o ensino fica imersivo? Né? Quais seriam os ganhos disso? E aí, na sequência, eu vou fazer uma demonstração ali da anatomia para vocês. Então, a educação imersiva, né, ela coloca o aprendiz, o estudante, no centro, né, da experiência do aprendizado. Então, capacita e equipa, né, o estudante com o conhecimento que ele precisa fazer e com as habilidades, que seriam o como fazer, né, sem realmente ter que passar por aquilo só com os livros e tudo mais na teoria. E por quê? Né? Então, por que eu usaria realidade virtual, né, dentro da área da saúde? Se a gente pensar assim, nesses estudos, nesses artigos científicos, eles levantam muito essa pesquisa que eles fazem com os estudantes que passam pela realidade virtual e que não passam. Então, ela complementa o estudo, né? Então, mesmo um cadáver, né, que eles chamam de ouro, né, que é aquele mais conservado, mais caro, mais, né, padrão ouro, existe, além do custo elevado da preservação desse cadáver, quando você olha ali, tá tudo cinza. Então, você não consegue ver alguns tipos de nervo, alguns tipos de ligamento, ou até, sabe, muito por causa da fala, né, às vezes, do professor, então você não consegue, muitas vezes, estudar sozinho aquele cadáver, né, então você precisa ali mais apoio, digamos assim. E com a realidade virtual, você conseguiria fazer isso sozinho, na sua casa. Né? Então, ela vem em complemento, ela vai te mostrar estruturas, nervos e veias que você, no cadáver, você não veria. Né? Então, é mais nesse ganho também, e além do risco, né? Cadáver, formol, as meninas bem sabem, né? Estamos numa fase de sem formol, nas medeixas, né? Então, seria nesse sentido também de ganho. E quando a gente usa a realidade virtual, além disso, eu consigo pegar o meu órgão, né, o meu objeto de estudo, e aumentar ele até em 6 vezes aquele tamanho que realmente eu teria. Eu consigo aumentar a pele, olhar ela de todos os ângulos, colocar ou tirar o músculo. Então, eu tenho esse aumento de dimensão em que me dá mais opções de análise de estudo, né, para a compreensão daquele meu órgão. Bom, agora vou falar da minha área, um pouquinho, questão de projeto. O projeto do assoalho pélvico, né, de 360 graus, ele é um curso, né, sobre a anatomia pélvica feminina, né, do assoalho, e os fundadores dele é o Dr. Rogério Fraga e a mestre Cláudia Miller, né, eles são os fundadores dessa empresa, né, desse curso, e é um curso multidisciplinar, então
tem a realidade virtual, traz a parte da anatomia, mas tem todas as outras partes, né? Da fisioterapia, pélvica e tudo mais. Como o foco aqui é realidade virtual, eu trouxe mais o foco dessa cadeira, digamos assim, né, do curso. Mas o que é, né? Então, uma aula de anatomia da sólio pélvico, realizada em realidade virtual, que supre a carência de material anatômico de qualidade. Então, reduz custo, risco ocupacional, formaldeído e impacto psicossocial. Pode ser feito na própria instituição, né? Ou algum lugar a combinar com a pessoa que está, ou a instituição, a empresa que está contratando, no caso da sólio pélvico. E é feito sob demanda. Então, se quisermos um metaverso, podemos ter ele. Né? Então, como que surgiu isso, né? Eles não acordaram do dia para a noite, não, vamos ter um curso no metaverso, só porque estamos na pandemia, estamos aqui no alto, vamos brincar, né, meu filho, não foi muito assim. Eles começaram lá em 2019, né, a primeira turma, com a multidisciplinaridade, portanto, das disfunções pélvicas das pacientes. E daí, veio a primeira turma, depois do projeto concebido, digamos assim, né, seria o start, foi a academia. Né? A loucura, vamos se adaptar, mesmo assim eles conseguiram manter as aulas no digital, mas naquele online, naquele modelo, né, padrão de aula digital, mostrando um pouco, né, sobre a realidade virtual, explicando e tal, mas sem que as pessoas tivessem a experiência, né, com o aluno mesmo no centro. Então, a partir da segunda turma, eles realmente colocam os óculos, né. E nessa época ele era um óculos que eles chamam hoje de estático. Ele não era ligado a nenhuma base, né? Ele não era ligado a nenhuma nuvem para o metaverso. Então, era um óculos estático que a pessoa tinha ali essa experiência do mundo virtual, né? Com aumento e tudo mais que eu expliquei, mas um óculos estático. A partir do final de 2021, eles têm o primeiro contato com a indústria. Então, eles começam a realizar workshops, congressos e tudo mais. Tem a quarta turma, meados de abril, né? E aqui é quando eu entro, né? O novo portfólio de produto, que quando a gente começa a definir isso, que é quando eu uso a agilidade, né? Junto com a iniciativa deles, e a gente define nessa reestruturação que eles iriam entrar no metaverso ainda esse ano. A gente faz todos os trabalhos, daí tem o projeto da nova anatomia, o novo óculos precisa chegar, né, no Brasil, então os novos óculos precisam chegar. E agora, por exemplo, no final de agosto, setembro, agora, né, setembro, eles participaram dos principais congressos, né, na área de urologia, né, o Congresso Paulista, o CONGIM, do EGS, e a 10ª Bienal Internacional de Urologia. E no sábado foi o 5º curso oficial do Sólio Pélvico. Foi no sábado, foi lá em São Paulo. Não foi para o metaverso, né? Mas nosso próximo passo é essa venda, né, dentro do metaverso. Aqui o videozinho de demonstração. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o Dr. Rogério, né, no caso, no Congresso de Urologia, São Paulo. Ele coloca o óculos e ele mostra o que ele está vendo. Claro que as pessoas só têm uma vaga noção. As pessoas que passaram pelos estandes, né, no dia do Congresso, muitas ficaram fascinadas com a experiência, voltaram algumas vezes, né? E o que a gente constatou? Que 98% das pessoas ali, elas não conhecem, nunca experimentaram. E muitas vezes tem medo de usar óculos, é engraçado isso. Assim, aquele receio da nova tecnologia e tal, né? Eu não me lembro disso na nossa época ali do smartphone, eu não lembro, não tenho essa recordação. Mas eu imagino que é mais ou menos a mesma situação, né? Quando o smartphone chegou ali, as pessoas tinham aquele medo de clicar em algum ícone errado e estragar alguma coisa. Então é mais ou menos essa sensação. Acho que não vai sair som.
Tenta rodar. Ali já é a pelve, né, dentro do metaverso. Os controles aparecem como humanos. Então, eu consigo fechar, consigo usar um laser, e se eu fechar a mão, eu consigo pegar essa tela aqui e fazer um vídeo. Aí eu consigo ver isso na anatomia. Aqui nesse ambiente eu estou sozinho, mas eu tenho vagas aqui. Isso aqui é um ambiente, uma sala do centro cirúrgico, especial técnico operatório. Eu posso colocar várias pessoas aqui, elas vão entrar aqui de forma bem à vontade. Já tem blocos compatíveis com o sistema. Então, eu consigo colocar uma pessoa aqui, batendo no sinal. Tipo, São Paulo, eu só preciso do aparelho compartilhado. Daí eu não preciso da anatomia, eu mostro para ela, ela precisa do eu mostro para eles aqui. Eu posso fazer algumas demonstrações. Eu posso tirar os músculos, por exemplo. Eu posso tirar os ossos. Eu posso mostrar as esquinas da minha figura. Isso aqui. Aqui, ó, duas importâncias. Olha aqui, ó, canal vaginal passando. Isso pode ser para vocês. Ok? Eu posso retirar. Eu posso retirar aqui. Estou dando aqui só uma musculatura. Eu posso ir ensinando, montando e mostrando efeitos aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é uma lesão da massa aberta, imagina o músculo. Olha aqui, ó. Aqui eu estou ensinando, ó. Vocês estão vendo aqui na pelve, aqui, ó, defeito lateral? Só que o defeito lateral da face, a bexiga vai rodar aqui, vai se apresentar na vagina aqui embaixo, ó. Como uma cistoceia de defeito lateral. Esse aqui é um defeito central. Estou mostrando aqui sem a auréola, ó. Defeito central, a bexiga vai projetar aqui, essa interação que eu consigo colocar aqui. Esses não são os defeitos mais frequentes. Esse é o defeito mais frequente que eu tenho na face abdominal. O defeito transversal. É curioso, porque a cirurgia mais realizada é tentar corrigir esse defeito, que é central. Mas não é esse. Então, eu gosto de faces, eu coloquei aqui uma ração. Eu posso mostrar os ligamentos, eu posso mostrar os músculos. Os músculos eu posso ensinar, por exemplo, a cortina abdominal. Eu estou bem, vocês estão vendo? Eu sou uma rosa, praticamente, aqui a cortina abdominal é o osso, onde eu tenho já comprometimento aqui com a musculatura transversa. Eu tenho a lesão abdominal é o mês, onde eu já pego elementos do esfíncter aqui. Eu tenho a lesão abdominal gravitática, onde eu venho de uma luz aqui, do intestino. Então, eu posso ir utilizando o nível
ele entender qual parte seria da gente. É visível para vocês? Aqui no polo, eu posso fazer uma lista lateral, os ossos. Eu consigo entender. Mas ok, por que o colapso acontece? Você também tem o ligamento inteiro. Não sabe, você também não tem, sabe? O ligamento inteiro sabe o que eu faço isso também. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Dúvidas? Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Fica. Parabéns aí pelo projeto, bem interessante o trabalho que vocês fazem. Vocês já pensaram ou já tem projetos que utilizam esse tipo de demonstração, né, da como o óculos e a realidade aumentada, para mostrar para os pacientes algum problema anatômico que vai ser corrigido numa cirurgia, por exemplo, no trabalho do planejamento cirúrgico, mas não no treinamento da equipe, sob a ótica do paciente, porque quando você vai submeter uma cirurgia, muitas vezes os médicos tentam demonstrar para você, ou nos seus próprios exames, ou quando é alguma coisa que ele vai fazer uma correção, né, na projeção que ele faz ali, gráfica, como é que isso vai impactar, o que é o antes e o depois, sem ser algo estético, lógico. Mas seria bem interessante se o paciente conseguisse olhar, principalmente quando é algo muito interno, né, ou uma coisa que a pessoa não tem o menor conhecimento em relação à anatomia, onde está o problema, o que ele afeta e como que aquela intervenção vai melhorar a qualidade de vida dele. Não, a gente não, dentro da SWOT não tem. Acredito que tem equipes que façam isso, mas dentro da SWOT é mais focado mesmo no aluno mesmo, né? No estudante. Que vocês pensam aí expandir para outras estruturas ou Não, o foco é a anatomia pélvica mesmo, né? Dentro da SWOT pélvica. Então, o que tem agora de projeto é a nova anatomia, que daí ela vai entrar ali detalhes, porque aí quando vocês veem, né, na demonstração dele, é o músculo daquela cor, né? Então ali você vai ter detalhes mesmo, para poder chegar, dar o zoom no músculo e ver a fibra do músculo. Então você vai ter este mais grau de detalhes. As inervações, né, que eu comentei, também está dentro desse novo projeto, dessa nova anatomia. Porque na nervosa central a gente teve muita dificuldade de estudar na aula de anatomia. A gente não pode pegar as peças, porque elas são muito frágeis, e aí é realmente só com o auxílio da professora, que fica ali orientando e mostrando cada uma das peças, em termos de educação. Para a gente é muito difícil estudar sistema nervoso central, acho que talvez isso poderia pensar. e se existe o padrão ouro também nos cadáveres, o nosso padrão era latão, assim. Assim, eu acho que é uma oportunidade até para pessoas de outras áreas conhecerem, porque realmente é difícil você ter acesso, porque o óculos pode ser usado para outras coisas, né? Então, a gente ter acesso a uma coisa de qualidade, a gente mesmo na universidade, por ser um curso de informática biomédica, não tinha esse acesso às melhores peças, a gente até entende. Então, acho que é realmente uma coisa que vai... Entendi. Depois, Por isso o nível Platão. Entendi. E daí vocês teriam essa oportunidade mesmo, né? De ter esse estudo na hora que vocês bem quisessem, né? Porque você pode ter esse estudo sozinho. Ou então marcar com o professor dentro do metaverso. Daí teria o professor ali ensinando dentro do metaverso. E não precisa mais relação de anatomia para a peça, né? No caso ali da demonstração dele, não sei se vocês viram, tem uma narração atrás. Então, você está ali no metaverso, como se fosse um jogo, né, com os controles. Conforme você vai disparando, o laser vai seguindo, você pode dar um play e começa a narração mesmo. Então, você está olhando a anatomia ali e está escutando a
fala daquela explicação. Aí você pode fazer um teste também ali, dentro desse ambiente virtual. Né? Então, a possibilidade ali é infinita, né? Então, você vai, volta, vem. Ah, não entendi muito bem o que o professor falou na sala. Vou ver tudo ali. Ah, quero ver só as inovações, que eu não consigo ver ali, né? Então, ele vem e complementa. E, assim, quanto mais dados a gente já, né, nessas outras órgãos e tudo mais, melhor vai ficar. Porque a gente vai começar a ter aquela base, para vocês que são da área, né, aqueles dados realmente podem ser usados. Da anatomia seria muito legal também mesclar com a projeção, como é usada na cirurgia. Mas também a gente dentro da sala de aula ali, e aí determinadas coisas que são difíceis da gente ver na estrutura, como a coordenação, ou a parte muscular, que é muito difícil, mas você pode combinar com uma peça de fato, né? Você tem a peça e você tem a projeção na peça, e a combinação das duas coisas, nossa, pode ajudar muito na hora do estudo. Eu posso te passar os links para você passar por esses outros vídeos que eu vi ali, que tem a projeção, né, e as simulações. Eu posso te passar isso para você ver como é que é. Posso passar assim. Posso passar outros tipos de vídeo para vocês estudarem. Aí eu repasso para cá, porque eu sou lá das atividades também. O pessoal tá agradecendo, falou que foi muito legal. E demais. Eu que agradeço. Aquele vídeo da criancinha com a agulha, eu acho sensacional, assim, também. Porque crianças normalmente não entendem, né? Por que está sendo feito aquilo. Eu já vi outro também que é para tomar a injeção. E também, é um bichinho que vai... Por exemplo, aqueles de montanha-russa, assim. Daí pega uma bolinha e tem um ladrãozinho aqui. Aí, protege. Eu acho isso sensacional, assim, para crianças. Esse tipo de foco, né? Você dá para adulto também, né? Muito adulto como é Então. Mas eu não quero entrar nesse mérito, mas uma pessoa que não pode ver bastante vai existir muito mais porque né? Realidade. Então, evita ao máximo as agulhas. E as pessoas. E acho que também possibilita aumentar a possibilidade de ensino em locais onde você não tem estrutura completa, né? Infelizmente. O objetivo, a missão da Solipep foi justamente essa, né? Levar o ensino a todos. Né? Então, quem tem dificuldade em outras áreas. O foco esse ano, né, a meta foi ter o curso em todas as regiões do Brasil. E o próximo foco vai ser a internacionalização mesmo. E uma reduzir essa distância com o metaverso, né? Então, em Portugal, você pode ter aula com o professor do Brasil. Assim. Eu queria perguntar o que você acha que falta para o uso dessas realidades na saúde ficar difundido no Brasil amplamente e quanto tempo você acha que isso demoraria? Tudo vai de investimento, né? Então, depende muito do investimento. Quando a gente pensa nas universidades de ensino superior, tem algumas que questionam por que elas adotariam, digamos, o auxílio prático como complemento. E teve outras que acharam super legal. Estão querendo adotar no projeto. E elas falaram assim, então eu vou colocar o soalho aqui, mas eu não demoro, meu. Então, professor. Então, existe essa quebra de paradigma, né? Que ele vem para complementar, ele não vem para substituir. Né? Então, é muito mais o professor ter essa capacitação, né? essa forma de ensino. E o tempo. Vamos pensar assim. Se o nosso objetivo ano que vem é colocar o assoalho pélvico enquanto curso dentro da loja, né? Talvez a Apple Store, para que você, com o seu óculos em casa lá, você consiga baixar e ter o acesso. Então, é disponível para qualquer óculos de qualquer marca, Xbox, né? PlayStation, enfim, né? Você poderia baixar isso e você teria essa imersão. Como isso ainda é caro, então a gente tem esse momento de transição, né? Foi mais ou menos o que aconteceu entre a gente ter o smartphone e não ter, né? Então, tinha pessoas que estavam começando ali com aquela tecnologia mais devagar e tinham pessoas que não conseguiam ter. O que a gente está tentando no próximo ano também é ter o que a gente chama de mini curso, ou curso Drops, do assoalho, né?
que você possa, com aquele óculos mais rudimentar, assim, né, que é nada mais é do que um plástico do seu próprio celular ali, talvez você consiga ter um experimento, né, um drops, que você viria numa realidade virtual mesmo, com óculos oficial. Em termos de desenvolvimento, Altamar, qual que é o desafio de você lidar com a sua equipe de desenvolvedores em conversa com a equipe médica para fazer um produto que de fato represente a variabilidade anatômica, os problemas que eles querem mostrar? Eu imagino que essa conversa não deve ser fácil e você faz toda a administração disso, né? Isso mesmo. Além das agendas dos médicos, né, porque eles têm agendas muito concorridas em serem professores, cirurgiões, né? Tem também essa parte dos desenvolvedores. Eu preciso de uma pessoa que é um artista para fazer a parte visual, realmente, e o programador que ele vem e faz a programação mesmo, né? E essas conversas que eu tenho que fazer essa gestão ali junto, né? Colocar as agendas e colocar o médico falar mais ou menos o que o programador entende. A nossa equipe, a gente tem parceria com a MEDEX, então os programadores eles estão acostumados a ter esse trato com médicos. Então, inclusive, um deles ele é médico, tá aqui. Então, ele meio que traduz, ele consegue traduzir, por exemplo, o que o Dr. Rogério fala da fístula tal, né? Ou daquele nervo tal, quando a Cláudia fala, né? Da fisioterapia, ele precisa daquela assimilação, digamos assim. Então, ele consegue fazer essa tradução para a equipe de programação. Essa tradução seria feita por nós, em formato de Exatamente. porque a gente estuda realmente essa base, essa comunicação entre a programação e o médico. A gente não vai falar com os pacientes, mas toda a experiência que os pacientes têm com o médico é passada para um formato biomédico que, se estiver dentro das especialidades dele, ele pode ser feito. E se for preciso, ele pega ali um engenheiro, né, para a parte de robótica, ele pega ali mais um programador dentro da área de ciência da computação mais profundo. Mas esse tradutor, no futuro, né, acredito que seja, nós esperamos que seja. Eu também espero. Não é fácil, realmente. Não é fácil fazer a gestão desse projeto, com todos esses conhecimentos. Imagina, porque para projetos mais triviais, que a pessoa está acostumada, tanto definition of goal, definition of red, é uma bagunça na cabeça das pessoas. Imagina um projeto que é mais complexo, né? Envolve várias áreas mesmo. Quando eu peguei o telesaúde, que era um aplicativo só, né, que era uma teleconsultoria, já tive que fazer a tradução, né, dos médicos, que seriam os nossos product owners ali, para os desenvolvedores e o pessoal do design. E a gente chamava de ter vários scopers, né, para que eles realmente entendessem. Então, até para o médico entender o fluxo que o aplicativo ia seguir, era complexo, né, com as fichas caindo. A mesma coisa acontece com o metaverso ali, né? Essas definições. Então, a gente conversa com bastante desculpa. O Sérgio fez uma pergunta. Ótima palestra. Isso seria muito bom também nos cursos técnicos do ensino médio, que tem um orçamento reduzido por ser técnico. Daí, no caso, para ele, teria que ser a versão mais enxuta, digamos assim, suave. Mas eu posso ver também, para ver vocês falarem com os programadores já. É mais da área, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas mais relacionadas à parte mais de TI, de programação mesmo, que usa, que não usa essa linguagem, né? Se vocês quiserem fazer essas perguntas para o Fine Petite, eu faço para os meninos, e daí eles respondem vocês. Coisas do tipo, qual programação é Python, não é? Né? Essa parte mais técnica mesmo. Eu acho que eles fossem. É isso. É isso. Alguém mais Obrigada. tem alguma dúvida? A gente agradece. Nossa, foi ótimo. Partiu. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada. Ensinando um pouquinho pra gente sobre essa área nova, né? Sobre o
Tudo que é o presente? Exatamente. Bem. Muito obrigada. Tá certo. Valeu, então.